O joelho é uma das articulações mais, ao meu ver, das mais complexas do corpo humano, muito sensível, né? E não tem como, em 1 hora e 20, nós falarmos tudo sobre o joelho. Então, eu selecionei um item dentro, né, dessa complexidade, para vocês terem uma referência, e em cima disso, nós trabalharmos com ideias. Então, vou apresentar para vocês um modelo, dentro de uma forma geral, é claro, né, mas com um ponto fixo, que é o pés anserinos ou pata de ganso, ok? Eu poderia ter selecionado uma tendinite infrapatelar, poderia ter selecionado uma disfunção fêmur-patelar ou uma lesão meniscal, o que seja, mas a ideia é para vocês terem já um norte, uma sequência dentro de um raciocínio. Então, vou apresentar para vocês essa ideia. Dentro dessa ideia, eu vou traçar um modelo, e dentro desse modelo, vocês podem aplicar em qualquer situação que vocês venham a encontrar no joelho. Bom, como que eu devo pensar ou raciocinar diante de um paciente que tem uma dor no joelho? Então, essa primeira questão, essa primeira pergunta que eu faço, é a palavrinha-chave raciocinar. Então, a questão do raciocínio, o raciocínio clínico, nós temos que voltar um pouquinho para trás. Também no objeto aqui nós estamos falando sobre o raciocínio clínico, que é muito extenso, né? Mas um ponto importante, eu só vou raciocinar ou pensar em alguma coisa a partir do momento que eu já tenho informações. Com certeza, todos nós temos essas informações. As informações adquiridas lá na faculdade, ou para quem ainda está, né, fazendo a faculdade, mas pelo menos os princípios básicos nós já temos, que é a anatomia, a biomecânica. Nós temos também aquelas situações das pessoas que estão sempre lendo um artigo científico, isso é importante. Aquelas pessoas estão sempre fazendo um curso, isso é importante. E, ou para mim, o mais importante de todos é a prática clínica. Então, não adianta só ler um artigo, fazer curso, se eu não pratico, se eu não erro. Esse é um ponto importante, porque é através do erro que nós vamos aprendendo, né? Então, essa é a ideia do raciocínio clínico, é juntar todas as informações, levar para um conhecimento, e a partir daí, sim, eu tenho como pensar. É o exemplo que eu sempre dou. Eu só vou consertar algo, tipo um carro, por exemplo, se eu algum dia estudei sobre a mecânica do carro, ou a elétrica do carro, e assim por diante. Caso contrário, eu vou ver um monte de ferro, de parafuso ali, não vou saber o que eu vou fazer. E assim acontece com o ser humano, né? Se eu não faço isso, vem um paciente para nós, o que eu vou fazer? A ideia aqui, pessoal, não é trabalhar com protocolo, né? Protocolo eu posso utilizar. Protocolo eu utilizo em quê? Em pós-operatório, geralmente, né? E essa live não é voltada para pós-operatório, não é voltada para um trauma direto no joelho. Essa live é voltada para aquele paciente que chega para nós com uma dor inespecífica no joelho. Eu tenho que saber aonde está a causa dessa dor ou desse sintoma no joelho do meu paciente. Não importa aonde, não importa aonde, mas com toda certeza, através desse raciocínio, do conhecimento prévio que eu já tenho, eu vou conseguir realmente saber aonde está a causa desse sintoma, dessa dor no paciente. Então, esse é o primeiro item que nós devemos voltar um pouquinho lá atrás e ter consciência. Realmente, eu estou sabendo bem a anatomia, eu estou sabendo bem a mecânica, a biomecânica, eu sei a clínica das patologias, que é importantíssima também, e eu estou praticando tudo isso. Então, são os aspectos iniciais para a nossa live. Devemos seguir alguns passos. Lembre-se sempre que toda avaliação é um processo. Então, uma das definições de raciocínio clínico é um processo, né? É para dar um diagnóstico. Então, quando a gente fala em processo, é uma sequência. Então, se eu vou atender o meu paciente e já entro com técnica, a técnica, meus amigos, é aqui em cima do degrau. Como é que eu vou subir esses degraus? Passo a passo, degrau a degrau. Como que eu subo? Naturalmente, é dando passo a passo. Eu não consigo sair desse ponto aqui, cá para cima. É impossível. Só se eu tiver aí uma câmara elástica, um cara muito alto, mesmo assim é difícil.
Ou seja, o tratamento está aqui em cima, a seleção da técnica está aqui em cima. Para eu chegar aqui em cima, eu tenho que subir degrau por degrau. Esse degrau por degrau está voltado para a nossa avaliação. Então, toda avaliação é um processo, é uma sequência, são passos que nós seguimos. Nós não podemos pular do passo 1 para o passo 5. Aí eu me perco nesse raciocínio, né? Então, o raciocínio é uma sequência, uma evolução. Então, para isso, eu tracei um modelo para vocês, que eu já faço, sigo já há anos esse modelo, é bem simples, bem objetivo, com toda certeza. Quem seguir isso, depois realizar uma revisão, né? Vocês terão acesso a essa gravação, fizeram uma revisão de tudo isso, com toda certeza, somente com essa live, vocês vão conseguir atender bem o paciente com dor inespecífica no joelho do paciente, no joelho. Então, primeiro passo, nossa primeira pergunta para o nosso paciente, depois vocês fizeram identificação e tudo mais, é perguntar para o paciente, mostra para mim aonde está a sua dor. Né? Então, ele vai mostrar para vocês, ele vai apontar, e é importante observar como ele aponta, como ele mostra essa dor. Ele mostra com o dedo, ele mostra com a mão cheia. Só esse fato da nossa observação para os nossos olhos clínicos é muito importante. Geralmente, paciente que aponta algo com a mão toda cheia, com toda certeza, tem outras causas envolvidas em outros pontos do corpo, não somente naquele local. Porque quando abre a mão, né, uma área muito extensa, anatomicamente, nós sabemos que cada ponto desse existem estruturas, que nós veremos daqui a pouco. Então, se ele abre a mão, será que todas as estruturas estão envolvidas? É a causa desse problema no paciente? Então, esse é um ponto importante. Se ele aponta com o dedo, nós vamos anotar exatamente aonde ele apontou. Geralmente, a gente pega uma caneta, né, essa hidrocool, e coloca onde ele aponta ali para nós temos como referência posteriormente. E na ficha de avaliação, naturalmente, lá no mapa corporal, vocês vão pontuar ali o local exato onde o paciente está mostrando para vocês. Então, esse é o nosso primeiro passo. Aonde é? O segundo passo é perguntar para o paciente quando começou essa sua dor. Então, o tempo, né? Então, o tempo que iniciou. É uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, 2, 5, 10 anos. Já atendi paciente com 30 anos com dor lombar, né? Então, o quando vai ser importante por quê? Porque nós estaremos dentro de 2 momentos. Ele está na fase aguda, está saindo da fase aguda para a subaguda, ou está naquela fase crônica, naquela fase crônica. Eu deixei aqui em cima para vocês o link 1, até no e-book hoje, né, eu fiz toda uma mudança, o colega perguntou que não está tendo acesso, então eu coloquei para vocês os links ali, né, e já o vídeo que eu tenho lá no YouTube. Depois vocês deem uma olhada com calma, assistam lá e veem. Eu coloco para vocês todas as etapas da cura tecidual. É importante que a gente saiba, a gente revise essas noções básicas, né? Sabendo as noções básicas, como a cura tecidual, nós com certeza saberemos lá na frente escolher a melhor técnica para o paciente. Se o paciente está na fase aguda, nós, fisioterapeutas, temos um procedimento. A fase aguda, de 0, do momento que teve a lesão, de 5 a 7 dias, é um processo inflamatório. O que eu faço nesse período? O que acontece? O que está acontecendo ali no local que houve a lesão, nesse processo de cura? De 5, 7 dias a 21 dias a 30 dias, é a fase de proliferação do quê? De proteínas. O nosso corpo é repleto de proteínas. Colágeno, tipo 1, tipo 2, nós temos 15 tipos diferentes de colágenos. Geralmente o tipo 1, tipo 2, o 3 são os mais, né, constantes. Foi uma lesão tecidual, tecido mole, ou seja, o ventre muscular, é a junção miotendínea ou tendínea perióstica, é um osso que foi lesionado, é um nervo em lesão, né? Ou seja, qual a estrutura foi acometida? Então, diante dessa etapa, desse processo, nós saberemos, né, o que fazer com o nosso paciente somente sabendo o que acontece em cada etapa, porque cada etapa nós temos uma indicação de escolhas, né, de melhor conceito, de melhor técnica para o nosso paciente. Então, o segundo passo é a palavrinha-chave, quando, é tempo.
A terceira fase é a fase, o terceiro passo, é o como surgiu essa sua dor. Ou seja, eu quero saber realmente, naquele tempo que ele falou para nós, o que aconteceu. Se foi ontem ou daqui 5 dias, é claro que a lembrança dele está ali, está na memória dele, né? Até 6 meses, um ano, muitas pessoas lembram. Talvez perguntar para o paciente por que aconteceu no início, há 7 anos, é meio complicado, na é verdade. De qualquer forma, essa ideia de sabermos como aconteceu vai nos dar, né, o mecanismo de lesão desse paciente. Então, para essa live, onde nós supostamente não temos uma lesão recente, um trauma, um pós-operatório, é aquele paciente que já vem de uma longa data, né? E eu coloquei aqui para vocês, nesse esqueminha aí, que são os estágios da jornada do paciente. Eu tirei de um livro de raciocínio clínico, achei muito interessante, e geralmente eu passo isso para os colegas. Então, nessa jornada, nós temos 2 momentos importantes aqui. O movimento aqui tem um túnel, nesse túnel aqui, ó, tem a palavra assintomático, e depois do túnel tem a palavra sintomática. Tá? Esse paciente que vem para nós hoje, ele já passou por um momento desse. Ele passou por uma fase assintomática. O que é assintomático para o paciente? Geralmente, a grande maioria não sente dor. Né? Se ele está sentindo prender, travar, o desconforto, ele não vai ligar para isso. Ele só vai começar a ter uma consciência de algo quando realmente a dor vier. A dor vai ser o alarme para ele. Mas para nós que trabalhamos com isso, nós sabemos que muitas vezes a dor já é o momento que o corpo já está pensando, pô, basta, eu não posso continuar mais, você tem que parar de fazer o que está fazendo. Então, a dor é o alarme, é aquela sirene que está tocando, tá vendo? Então, para nós, o importante dentro dessa investigação é saber o que aconteceu antes do túnel, está aqui em cima, onset of disease, ou seja, o início da doença, o início dessa patologia desse paciente. É fácil? Claro que não é fácil, né? Mas nós temos que investigar. A partir do momento que nós venhamos a começar a fazer essas perguntas para o paciente, é claro que tem toda uma técnica, tem todo um sistema de comunicação para nós conseguirmos buscar retirar algo do paciente, é óbvio que existe isso, né? E conseguimos, sim, na maioria das vezes. As informações que o paciente vai nos passar são muito importantes para determinarmos o que aconteceu com ele. E aí, nós conseguimos chegar aqui, ó, no tratamento do paciente. Porque esse paciente já veio com todo esse trajeto, ó. A partir de sair do túnel aqui, a primeira coisa que ele faz, surgiu dor, ele vai no médico. Indo no médico é remédio. Se ele vai para um colega, ele vai tratar a dor, geralmente trata o local. E muitas vezes o local não é a causa do problema. Veremos aqui, tem várias possibilidades. Pode até ser, pode até ser. Passou a ponte, ele vai ficar numa encruzilhada, ele não sabe para onde que vai, a quem procurar. Então, ele vai para esse caminho aqui, ele vai buscar vários profissionais que não vão ajudá-los, até o dia que talvez, por acaso, encontre você pela frente. Vai fazer uma boa avaliação, vai fazer essas perguntas para ele e vai conseguir chegar a um diagnóstico. Chegando a um diagnóstico, fica muito mais fácil para nós tratarmos nosso paciente. Então, lembre sempre disso. O como ele vai nos ajudar muito bem nessa questão, né, das estruturas que foram lesionadas na época e depois todas as compensações ao longo da vida desse paciente. Quarto passo, pessoal, a partir do momento que eu tenho, né, o local, eu sei, quer dizer, onde aconteceu o problema do meu paciente, né? Eu tenho ali o quando, a parte temporal. Eu tenho ali o como, nós vamos ter que tomar decisão. Nós temos vários caminhos a seguir. Vai depender dessas respostas aqui. Então, para essa live, eu vou escolher um caminho. Eu vou escolher um caminho que eu sigo já no feijão com arroz com meus pacientes. Feijãozinho com arroz. Eu faço isso para poder... Porque a grande maioria, quando começa a ficar muito complexo, como eu já penso em complexo, eu já começo errando. Então, tenta fazer o mais fácil, feijão com arroz. Lá na frente, não estou conseguindo resolver, basta voltar um pouco e ver onde que eu estou errando. E é muito mais fácil eu conseguir corrigir isso. Então, o quarto passo, eu tenho que tomar uma decisão em cima dessas 3 informações que eu já tenho em mãos, já tenho anotado. O quinto passo
que é esse, eu vou traçar uma hipótese. É como se fosse uma pesquisa científica. Eu já tenho um local, aqui para essa live eu coloquei a região medial do joelho, porque o meu paciente apontou para a região medial. Eu coloquei um tempo aqui, 3 anos, pessoal, para nós darmos algumas ideias a mais para vocês, ok? E eu já tenho a terceira, o como, eu já eliminei trauma. Ele não teve nenhum trauma. Ele não veio de um pós-operatório, não veio de LCA, não veio de uma mesiectomia, não fez um PO de prótese total de joelho, nada disso. Começou insidiosamente. Começou, então essas 3 informações aqui para mim são muito importantes para eu começar agora a pensar, a raciocinar para buscar a causa do problema do meu paciente. O passo 6º, eu vou voltar para o local, ou seja, aonde que ela apontou. Então, aí entra aquela questão que eu falei inicialmente que eu fiz do raciocínio clínico. Através do meu conhecimento anterior, da faculdade, que eu estudei bastante anatomia, né? Eu já fiz curso de anatomia, eu estou sempre lendo livros de anatomia, né? Estou lá buscando artigos de anatomia. Eu sei que nessa região medial do joelho tem várias estruturas, mas ele apontou bem aqui, ó. Foi muito pontual. Ele não foi com a mão aberta. Ele foi o quê? Ele foi com a ponta do dedo. E aqui conhecido justamente no local que está fixado a pata de Gans, ou seja, pés anserinos, que são 3 músculos que nós sabemos estão inseridos ali, que é o sartório, uma sequência, né, mais externa e superior, sartório, grácil e semitendinoso. Então, isso eu já sei. Eu sei que do lado dele, que essa região medial, ela está medial à fixação do ligamento patelar, ou do tendão patelar, que é justamente na tuberosidade tibial, ou patelar. Eu sei que nessa regiãozinha aqui assim, nessa região aqui, nós temos praticamente mais internamente o menisco, porque está tudo próximo, né? Está tudo contribuindo. Eu sei que nessa regiãozinha aqui abaixo, um pouquinho acima, nós temos a substância gordurosa de Hoffa. Eu tenho ligamentos aqui, ó, tíbio-meniscais. Né? Um pouco mais posterior, eu tenho a fixação tubercular ou condilar do semibranoso, que é um músculo importantíssimo dos isquiotibiais, e assim vai. Né? Então, dentro dessa anatomia, eu já sei as estruturas que estão aqui a nível físico, né? Então, eu sei nível muscular e nível ósseo. Daqui a pouco nós vamos também relembrar a parte neural também, ok? Então, esse primeiro ponto é através do meu conhecimento de anatomia que vai me ajudar a elaborar, a concretizar a minha hipótese que eu tracei inicialmente. Próximo passo, o 7º passo, eu coloquei lá o link para vocês também. Revisão das bandeiras. Bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira azul. Tá? Então, para que servem as bandeiras? Bom, eu sei que o local ali é um local de fixação daquelas estruturas. Mas será que realmente o sintoma que ele sente ali é apenas estrutural? Porque é um paciente de 3 anos de lesão, já fez um monte de coisas, já passou por vários profissionais. Será que realmente a causa é local? Eu tenho que me perguntar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que descartar, problemas sistêmicos. Bandeiras vermelhas são alertas. Qualquer bandeira é um alerta. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar qualquer propriedade sistêmica, hormonal, metabólica, que provavelmente pode estar levando ou perpetuando um sintoma naquele local ali. Cada local do corpo tem isso. O livro Diagnóstico Diferencial em Fisioterapia é um excelente livro, né, para nós trabalharmos isso, para nós pesquisarmos isso. Esse livro nos dá uma referência justamente para nós trabalharmos isso, ok? Bom, o que eu tenho que eliminar? Um exemplo que eu dei aqui. Processo inflamatório. Existem processos inflamatórios gerais sistêmicos que pode manter uma dor na região do joelho. Tumores, né? Circulações periféricas. Quando a gente fala de perna, de joelho para baixo, nós temos que ficar atentos à questão da circulação. Então, entra a circulação periférica alterada, a TVP, a trombose venosa profunda,
Alterações, né, neurológicas, como as neuropatias periféricas, uma delas é a neuropatia periférica diabética. Então, eu já teria perguntado na minha avaliação se o paciente é diabético ou não, né? A síndrome da perna inquieta, isso também tem uma relação muito grande com o sistema neural central, né, primeiro sistema nervoso autônomo, e a claudicação neurogênica também, que tem uma relação direta com alterações neurais. Então, se eu encontro alguma coisa, alguma relação com algum desses itens, ou outros que, essa é apenas alguns deles, o primeiro passo que eu vou ter que fazer, pessoal, não adianta ficar tratando o local, posso até ajudar, mas eu sei que não vou tratar a causa. Eu tenho que descartar essa possibilidade. Então, tratamento, coloquei aqui embaixo para vocês, ó, tratamento a princípio médico no primeiro momento. Então, o tratamento é médico, ok? Então, o médico vai determinar o que o paciente tem. Se ele descartar qualquer possibilidade, ele retorna para nós e damos continuidade à avaliação. Também, como é um paciente de 3 anos, eu coloquei 3 anos de propósito, eu tenho que saber também se esse paciente ele tem uma bandeira amarela. Bandeira amarela também é um alerta, né? E na bandeira amarela nós sabemos os fatores biopsicossociais. E aqui nós temos que ver principalmente a questão das fobias do paciente. E uma delas, a cinesofobia. Eu já vou saber, eu já observei um paciente se ele tem medo, né? E fazer alguns movimentos, conforme ele caminha, deambula, ou conforme ele vai sentar na cadeira, ou quando ele vai para a maca, e assim por diante. Ou algum movimento que vocês peçam que ele faça. Depressão, ansiedade, preocupação, etc., tudo isso são componentes que vão comprometer o resultado final do nosso tratamento. Então, isso nós identificamos na hora da nossa avaliação. O tratamento que eu coloquei multidisciplinar. O nono passo, aí eu tenho que saber qual é a região da coluna vertebral que possui relação com o local contato. Por que começar pela coluna, pessoal? Por quê? A coluna comanda todo o nosso corpo, né? Todas as informações neurais partem da coluna vertebral. Daqui a pouco veremos quais são os nervos que chegam até a região do joelho. Então, se a via neural já está comprometida, não adianta ficar trabalhando no local. Eu tenho que ver a fonte. Então, primeiro passo dentro dessa avaliação desse sintoma inespecífico e longo, eu tenho que avaliar a coluna lombar desse paciente. Aí, cada avaliação, naturalmente, vocês vão saber realizar de acordo com o modelo que vocês façam de avaliação. Mas, de qualquer forma, independente da avaliação, eu terei que verificar desde aqui de cima, da junção tórico-lombar T12L1, nós sabemos estruturas importantes, estão fixadas aqui, né? Diafragma, nós temos aqui também rim, nós temos a glândula, né? Suprarrenal, que controla tudo o estresse do nosso corpo através do cortisol, que trabalha no eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal. Nós temos aqui também as emergências de raízes nervosas importantíssimas, né, que trabalham todos os sintomas na região pélvica, até chegar na região que controla os músculos que chegam lá na região do joelho, né? Então, nós temos lá os 3 músculos, sartório, grácil e semitendinoso. Então, desde L2, L3 até L2, L5, S2, eu vou ter que investigar, porque todos têm uma relação com os músculos que chegam até a região. Não podemos esquecer também, essa é a parte motora, a parte sensorial. É essa que o paciente está reclamando, é esse que o paciente está nos indicando com o dedo. E veremos daqui a pouco o nervo que passa na região medial do joelho é o nervo safeno, um dos ramos do nervo femoral, que inicia de L2 a L3. Então, toda essa região aqui eu vou ter que investigar e verificar se não tem ou se não tem alguma alteração. Então, eu coloquei aqui, ó, eu tenho que avaliar com o lombar, descartar qualquer possibilidade, eu tenho que limpar essa área e depois do tratamento usar técnicas de acordo com o diagnóstico. Então, aqui não vou passar a receita de bolo para vocês. Se a lesão for um disco, por exemplo, está complementando aqui, tem um pensamento, eu vou entrar com técnicas que trabalha disco, né? Aí vocês já trabalham no mercado, vocês já sabem quais são os conceitos que trabalham isso. Ah, é uma disfunção facetária, eu também já sei. Ah, são os grupos musculares, ó, a pessoa está aqui, quadrado lombar está aqui. Então, tem toda a fáscia tórico-lombar.
Então, tudo isso eu tenho que ter noção para poder atender o meu paciente e tratar bem. As técnicas, aí cada um escolhe de acordo com a avaliação e o diagnóstico que estão encontrando. Então, esse é o passo, o nono passo, eu tenho que eliminar. Então, a ideia aqui é o quê? É avaliar essa região e já tratar. E verificar o quê? A resposta lá no joelho do paciente. Porque eu tenho um diagnóstico, eu tenho um movimento que gera uma dor na região do joelho, o paciente já mostrou para mim isso. O 10º passo, eu faço uma pergunta para mim: existem outras estruturas que possam contribuir para a dor no local do apontado? Então, nós sabemos que o nosso corpo é interligado, ele é conectado, certo? Então, eu não posso esquecer também que a região da articulação sacroiliaca tem uma relação também direta com a região do joelho. Né? Já vimos que todos esses nervos que eu comentei com vocês, aí, que emergem da coluna, passam para a região. O quadril é importantíssimo. Né? O quadril tem relação com a coluna, com relação com o joelho, relação com o pé, com a própria pelve, intrinsecamente ao quadril. Então, não podemos deixar de avaliar o quadril. E temos que avaliar também o tornozelo. Nós sabemos que muitas vezes um calcâneo valgo, né, um pé muito caído ali, pode levar a uma disfunção na região interna do joelho, né, uma disfunção na pata de ganso. Então, ali nós vamos avaliar principalmente o retropé. São 3 articulações importantíssimas, 4 articulações importantíssimas, vamos colocar aí. Né? A articulação talocrural, que é a primeira que nós vamos avaliar, vou ter que avaliar a articulação tibio-fibular distal, vou ter que avaliar a articulação talocrural e a articulação de Chopard. O que é a articulação de Chopard? É a articulação que está entre o retropé e o médio pé, ou seja, entre o calcâneo e talos, navicular e o cuboide. Então, eu tenho que fazer uma limpeza nessa região e verificar se o sintoma nessa região medial desaparece também. Então, nesse momento, eu já descartei lombar e tenho que descartar nessa sequência sacroiliaca, quadril e o tornozelo. Então, esse é o passo 10, 10º passo. O 11º passo, eu já coloquei um link aqui para vocês, que é o link lá dos nervos também, né? Aí eu vou fazer a pergunta: quais são os nervos que chegam ao local apontado e quais são seus trajetos anatômicos? Pessoal, nós sabemos que cada nervo tem funções. Geralmente os nervos periféricos são mistos, né? Tem uma função motora e tem uma função sensorial. Alguns são só motores, outros são somente sensoriais, né? Então, eu tenho que saber disso. Eu coloquei lá na internet, lá no YouTube, como referência, toda a série neural do quadrante superior e quadrante inferior. Depois, com calma, com o tempo, dê uma olhadinha. Os vídeos têm no máximo 1 minuto. Quem já viu, quem já assistiu, vocês vão ver, é muito simples, coloquei bem simples mesmo. Origem, o trajeto, alguma patologia, compressão e pronto. Para não perder tempo. Aí depois quer estudar um pouquinho mais, vai no livro da anatomia, faz, poxa, bem aquele nervo tem uma relação, deixa eu estudar um pouquinho mais sobre esse nervo. Pronto. É claro, eu não tive nenhuma pretensão ali de colocar completo, somente um auxílio para aqueles que estão começando, uma ajuda, né, rápida, né, para poder relembrar alguma coisa. Tá? Então, nós sabemos, voltando, que o músculo ceratório, a inervação dele é o nervo femoral. Então, tem que saber o trajeto do nervo femoral. Então, eu coloquei um link para vocês. O obturador é o grácil, ó, L2, L4. E o nervo tibial é o semitendanoso. Então, observe que aqui é um ramo do ciático, o nervo tibial. E esses dois aqui é femoral. Então, vocês veem 3 músculos chegando num ponto só, mais 3 com inervações diferentes. Um do plexo femoral e outro do plexo sacral, né? Então, o ciático. E o nervo sensorial, esse é importantíssimo, é o safeno. O safeno de L2 e L3 já vimos. Então, como que eu vou avaliar? Eu tenho que fazer uma avaliação neural, ver a sensibilidade, ver a contração, fazer um teste motor, fazer a parte vibratória com diapasão. Até separei aqui para vocês, ó. Esse diapasão aqui, pessoal, pode ser de 128 Hz, 256 Hz e 512 Hz. Esse meu aqui é de 256. Então, como o nervo safeno é superficial, eu bato nele. Estão sentindo vibração? Ó? Estão ouvindo a vibração? Coloco em cima e vou vendo se tem respostas. Pronto. Então,
Com um simples instrumentinho desse, aqui no Shopee eu paguei R$ 39, junto com o martelinho reflexo, que está aqui, eu consigo avaliar a condução neural, para saber se tem uma integridade neural em qualquer nervo superficial do corpo. Agora, eu preciso conhecer essa anatomia, esse trajeto, tá ok? Eu vou abrir aqui o link para vocês, só para vocês verem quem não abriu lá. Eu coloquei assim, ó, bem simples, plexo lombar, nervo obturador, escolhi o nervo obturador para vocês, tá? A origem dele, L2, L3, L4, está aqui em cima, L2, 3 e 4, o trajeto dele aqui, desculpa, esse azulzinho, tá? Desculpa, esse menorzinho aqui, ó, a seta está apontando. Aí o videozinho mostrando. Aí eu coloco o trajeto anatômico, por onde que ele passa, ó, músculos psoas, tá ele azulzinho aqui, ó, por onde ele passa, músculo obturador interno, tá aqui, e o forame obturador. O forame obturador é uma parte importante, né? Tem a membrana obturatória ali. Então, essa região, esses três regiões que eu passei, é possível que ele possa ter uma compressão, uma cinta compressional nessa região, né? Coloca uma pessoa obesa, uma grávida, nessa região, a compressão que pode ter nessa região do nervo obturador e ter resposta que nós veremos daqui a pouco. Então, tá aqui, ó, trajeto anatômico e inervação. O que que ele vai inervar nesse trajeto? Ó? Agora tiramos os músculos, ó, em A, o ramo articular do quadril. Então, tem um ramozinho, depois passa pela membrana obturatória, ele vai inervar a cápsula antero-interna do quadril. Então, disfunções internas, dor interna no quadril, pode ser causado por disfunção do nervo obturador, que vem lá de cima, que nós já vimos. E também, ele vai inervar o músculo obturador externo. Ele vai inervar o músculo pectíneo e o adutor breve. Então, nessa região do quadril, ou na fossa ilíaca, ou na região da virilha, é onde que ele vai, são as estruturas que ele vai inervar. Um pouco mais acima, ele vai inervar aqui agora o músculo adutor longo, esse, ó, ponto que ele passa, a musculatura adutora do adutor magno e o grácil, que é um músculo que nós estamos aqui, né, trabalhando com ele. Ele também tem um ramozinho mais posterior que ele vai inervar o joelho, a cápsula posterior interna do joelho. Então, vocês veem, um músculo que vem, um nervo que vem lá de cima da lombar pode causar estragos aqui embaixo no joelho, na região interna. E aqui que é importante para nós recordarmos esse todo o trajeto dele, ó. Então tá aqui o ramo cutâneo dele, onde que está a região interna da coxa. Observe que ele pega um pouquinho dessa região do joelho. E aqui, ó, esse amarelo é o nervo safeno. Ó. Observe toda a região da inserção da pata de ganso aqui, ó. Então toda essa área aqui é a área sensorial. Eu vou fazer os testes. E aqui vocês têm uma ideia clara, né, de inervação de dermátomos, L3 e L4, são as áreas que nós deveremos estar observando e cobrindo e avaliando. Aqui, patologia, áreas de compressão. Então, tá cá, ó. Eles têm essa área de compressão bem aqui na região do ligamento ilio-pectíneo. É uma região, né, de compressão. Ok? Então, vocês vão encontrar vários vídeos da série neural e aqueles que eu já passei para vocês. Ok? Então, espero que vocês façam um bom uso disso, aproveitem. Vamos para o passo 12. Então, aqui eu vou investigar as estruturas locais em que o paciente apontou. Então, vou ter que voltar na minha anatomia local, eu sei o que tem aqui, né, toda a sequência dos grupos musculares, então tem que observar como que essa região está. Primeiro não vou tocar, vou observar. Pô, ela está com mudança de cor, está estumefada, com edema local. Eu sei, já comentamos que aqui do lado, bem medial, um pouquinho mais
mais medialmente, nós temos a tuberosidade, né, tibial. Nós temos na sequência o sartório, o graço semitendinoso. Eu sei que, sob essas estruturas, eu tenho o quê? O ligamento colateral medial. E lembrando que, mais profundamente aqui, nós temos a bolsa, né, da pata de ganso, que também inflama. Né? São todas estruturas o quê? Passivas. Né? Elas estão sujeitas à inflamação também por várias razões, mecânicas e não mecânicas. Aí depois eu vou fazer um teste muscular e, por último, eu faço a palpação. A palpação aqui, pessoal, é muito sutil. Eu quero ver realmente se nessa região de inserção, de fixação tendino-perióstica, está sensível. Eu quero observar se na região miotendinosa está sensível e depois vou fazer a palpação do ventre muscular. Eu sei essa anatomia muscular de core, né, de core salteado. Bom, diante de respostas que eu tenho dessa avaliação, aí sim eu posso entrar com técnicas para tratar localmente. Aí pode entrar, de acordo com o grau de inflamação, não adianta, eu vou ter que usar de recursos, né, elétrico-terapêuticos. Algumas vezes tem usado de técnicas miofaciais, e aí vai de acordo com a resposta, o diagnóstico que vocês encontraram do paciente de vocês, ok? Bom, e o próximo passo, depois que nós investigamos localmente, sobrou o quê? Sobrou as dores, os sintomas referidos. E ponto gatilho refere sintomas para várias regiões. Hoje mesmo atendi uma paciente dor no ombro, a dor dela aqui na frente, na região da longa porção do bíceps, né? Fiz vários trabalhos, ela melhorou muito com o movimento, né, jogando beach tênis, né? Melhorou com a cervical, melhorou com a torácica, melhorou na costela, que foi onde realmente melhorou bem costela, né? Ela não conseguia levantar o braço até 90 graus com dor. Agora, ainda sentia um pouquinho, um resquício de dor na região anterior. Quando eu toquei no infraespinhoso, o infraespinhoso tem um ponto gatilho que refere um sintoma cá para frente. Aí o sintoma apareceu assim, falei, não, tem que liberar esse músculo. Aí liberei o ponto gatilho. Ela saiu muito bem com o braço mais leve, mais tranquilo, que no início da minha avaliação estava muito pesado. Então, usei desse raciocínio. Por último, eu fui tratar o ponto gatilho, que é a última coisa que nós fazemos dentro de um processo de avaliação e tratamento. Então, eu coloquei aqui para vocês os músculos, fiz toda uma pesquisa, todos os músculos que referem, de alguma forma, no local ou próximo à região medial do joelho. Então, nós temos aqui o vasto medial oblíquo, que é mais profundo, ele tem um ponto gatilho aqui, que esse ponto gatilho, que o TP2, ó, é um pouco mais em cima. Lembrando que ponto gatilho são pontos, né, de hiperirritabilidade que, quando pressionados, referem sintomas a distâncias, que pode ou não ser acompanhados de sinais e sintomas autônomos também. Né? Então, pode dar parestesia, né? Pode ter fraqueza, então, pode ter alterações de sudorese, a pele ficar mais seca, tudo isso pode acontecer, além da dor referida. Lembrando que não é dor irradiada. Dor irradiada segue um trajeto neural. A dor referida, ela refere um sintoma à distância do ponto original onde está sendo pressionado. Então, para o vasto medial tem 2 pontos gatilhos, o ponto gatilho 2 é que refere o sintoma para a região medial do joelho. Mas observe bem na região lateral da patela. Mas pode acreditar, isso aqui foi pesquisa feita pelo Simons e Travel e Simons, né? E mudou muito, desde a sua pesquisa já encontraram várias outras situações também. Então, eu sempre não deixo para trás. Se está próximo, eu vou lá, pressiono o ponto e verifico se tem ou não tem alguma relação. E sempre encontro alguma coisa assim. Então, vocês podem analisar o vasto medial oblíquo, vocês podem analisar o adutor breve e longo, que está aqui, ó, o adutor breve e o longo. Então, pode dar um sintoma, observa esse pontilhadozinho aqui, é onde ele dá a referência de dor. Esse ponto gatilho aqui no breve, no músculo breve, dá mais na região da onde? Que é da virilha. E esse mais aqui embaixo, ele dá do longo, né? Esse aqui é o adutor longo, ele dá mais na região suprapatelar, toda a patela é essa região medial aqui da perna. Adutor magno, adutor magno também, ó, tem 3 pontos, 3 pontos gatilhos aqui. Nós temos esse ponto gatilho aqui, que dá uma referência para a região medial da coxa.
Observe que o ponto mais interno, até que para a região aqui, né, reprodutor masculina ou feminina, e ânus também tem uma dor referida. Nós temos aqui o grácil, que é o músculo, né, que nós, objeto aqui do estudo. Observe onde é dado referido. Ó. Chega até essa regiãozinha aqui interna da coxa, principalmente esse ponto gatilho mais distal, mais distal. Temos o sartório, tá aqui. O sartório tem vários pontos gatilhos. Lembrando que o sartório é o músculo, né, mais longo do corpo, e a origem dele que na espinha ilíaca anterosuperior e na região mais proximal, né, mais superior ali na pata de ganso. Então, os pontos gatilho. O terceiro ponto gatilho, mais distal, que tem uma referência de dor na região mais interna. Ok, deixa eu voltar um pouquinho. Bom, o tratamento, pessoal, aí vai de cada um. Eu, particularmente, tenho formação em acupuntura, medicina chinesa, eu não uso agulha. Eu não uso dry needle, não uso. Porque se acertar o ponto gatilho, realmente é muita dor. Eu uso geralmente a compressão isquêmica, que dá bons resultados, faço várias vezes. Depois faço trabalho de contração excêntrica com o paciente. Vocês podem utilizar a técnica de Jones, também Lawrence Jones, ou Strain, Counter Strain. Tudo isso vocês podem estar utilizando no paciente de vocês. Eu, agulhamento seco, eu não faço nos meus pacientes, não faço. Porque se acertar realmente o ponto gatilho, o paciente, em alguns pontos, a pessoa até desmaia de dor. Então, para mim, eu não uso, Né? Bom, resumo da nossa live. Para essa situação, que aqui vocês poderiam colocar, pessoal, qualquer outra situação do joelho, tá ok? Aonde o paciente vai apontar. Quando aconteceu. Como aconteceu. Vocês têm que tomar a decisão de acordo com os passos 1, 2 e 3, que nós já comentamos, ok? Depois, analisar o local que nós vimos. Poxa, aquele local, como que está? Se ele apontou ou abriu a mão. Existem bandeiras associadas ao sintoma? Vermelha, amarela? Se houver bandeira vermelha, é médico. Se houver amarela, é um trabalho multidisciplinar. Eu posso continuar fazendo o trabalho, mas tem que ter pessoas capacitadas para trabalhar a cabeça do paciente. Né? Eu vou ter que investigar numa sequência coluna vertebral, não tem como fugir da coluna vertebral. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês a anatomia. Depois tem que saber o trajeto neural, que eu passei para vocês. Eu tenho que saber depois o local, o que tem naquele local ali. Tendão, etc, etc, etc. E depois é a dor referida. Essa dor referida, né, eu vou ver os pontos gatilhos. E, geralmente, é o que nós fazemos. Então, nessa situação clínica que eu coloquei, né, você vê quantas coisinhas que eu tenho que estar sabendo, né? Eu tenho que voltar no passado, lá na faculdade, novamente, voltar, né? Porque eu já li, para os erros que eu já cometi na minha vida, que é um aprendizado. Então, juntando todas essas ideias, eu vou chegar num diagnóstico e vou entrar com um tratamento no meu paciente. Né? Eu coloquei os links para vocês, né? Ok? Deixa eu ver aqui. Coloquei referência bibliográfica também, todas as referências, então não foi chutado isso, todas as pesquisas que eu fiz para passar. Tá? Isso. E os meus contatos. No YouTube, vocês têm vários vídeos lá, vocês podem estar assistindo, né? Dê lá um ok, né? Inscrevam-se, toca o sininho, me ajuda nesse sentido. No Instagram eu tenho vários, né? Várias publicações que eu faço também. Facebook tem menos. Qualquer contato comigo, ó, pode fazer no meu WhatsApp. E lá no Telegram eu tenho um grupo chamado RCO, que tem 363 colegas. Eu estou sempre postando, todo dia eu posto um artigo que eu tiro do Twitter, coisa relevante, né? Para estar todo dia lendo alguma coisinha diferente, o que está acontecendo nesse mundo científico, ok? Deixa eu interromper aqui. E agora, pessoal, eu vou passar para vocês aqui só uma ideia de tratamento. Okay? Como que essa técnica que eu estou passando é uma técnica que eu desenvolvi, né, de dois conceitos que eu faço, que eu trabalho a minha vida toda, esses 28 anos, que é o conceito Mulligan-Maitland. Esse é um ponto-chave do joelho agora, falando de joelho. É liberar a extensão completa do joelho. Então, quando eu avalio o joelho, quando você for avaliar o joelho, vocês vão fazer todos os movimentos, flexão, extensão, etc., ativo e passivo.
Observou que a extensão estiver comprometida, mínima que seja, libere a extensão. Vocês vão observar que o joelho fica mais leve. Movimentos, né, de flexão que causam dor, só liberando a extensão já melhora esse movimento. Tento fazer isso e observem a resposta do paciente. Então, essa é a técnica, né, que eu fiz uma adaptação. De liberação na extensão do joelho. Eu fiz uma adaptação de 2 conceitos. Primeiramente, deixamos tíbia na posição voltada, a crista tibial voltada para o pé. A mão cefálica estabiliza bem o fêmur contra a maca, acima da patela. O cinto passará justamente paralelo à linha articular do joelho. Pessoal, só um parênteses aqui. Para fazer essa avaliação é bem simples. É essa mesma posição de fixação do fêmur, na região suprapatelar. A nossa referência sempre é a crista tibial apontada para o teto, para evitar que o pé uma hora fique em rotação externa, etc. Depois, essa mão distal, vocês vão fazer a preensão aqui no calcâneo e vão fazer um movimento para cima para sentir ou verificar o end feel, a sensação final. Compare um joelho com o outro. Aqui, se estiver mais bloqueado, façam essa técnica. Vocês vão sentir a liberação. Então, estabilizo. Aqui o cinto vai passar paralelo ao platô tibial. Aqui eu vou fazer, de acordo com o Mulligan, um glide lateral, uma força lateral, enquanto eu mobilizo, faço uma mobilização do Maitland, uma mobilização oscilatória, fisiológica, passiva. Não tem tempo, eu faço até sentir que soltou o movimento, e depois retesto o paciente. Paralelamente ao joelho, ou seja, nós queremos um vetor lateral, Então, essa mão estabiliza bem fêmur acima da patela, a mão cefálica. O cinto paralelo à linha articular do joelho, sobre a tíbia. A mão caudal estabiliza calcâneo, mantendo a pressão da mão, mantendo essa força lateral, nós fazemos pequenas mobilizações no sentido da extensão do joelho do paciente. Esse exercício o paciente não pode sentir dor, zero dor. Mobilizações, na verdade, pode ser feito as mobilizações de acordo com a sensação que o joelho está sendo liberado. Ok, pessoal? Então, essa é a técnica que eu utilizo. A primeira técnica que eu faço para joelho é essa aqui. O joelho está travado, está bloqueado em extensão, extensão mínima, tá? Não é aquela extensão que a gente vê deitado, que está quase 10, 15 graus de flexão, nada disso. É um joelho que você olha assim, você não vê nada, mas vai fazer esse teste, você sente o end feel, a sensação final travada, bloqueada. Pode ter certeza que tem alguma coisa errada ali, tá ok? Eu tenho um curso que eu já montei esse curso em 2020, e agora eu estou reativando esse curso, né? De Desmistificando o Joelho, onde o aluno vai aprender tudo sobre o joelho, tudo sobre o joelho. Então, é um curso online ao vivo, não é gravado, tá? Ele é ao vivo, justamente para ter a relação terapeuta-paciente, para estar fazendo perguntas. Não tem tempo, geralmente eu coloco ali de 1h30 a 2 horas de aula, então tem toda uma programação. Eu já fiz toda a programação do módulo 1, anatomia estrutural. Vocês vão aprender 360 graus do joelho, compartimento lateral, compartimento medial, compartimento anterior, compartimento posterior, compartimento anterior suprapatelar, infrapatelar. Tem um capítulo só de menisco, um capítulo somente de patela, um capítulo somente da substância gordurosa de Roff, genoarticulares, ou seja, vão rever toda essa anatomia, inclusive essa que eu apresentei para vocês, é o que eu passo para lá, e tem mais alguns detalhezinhos ali. Então, já tem a data certa, ó, 14 de março, às 20 horas, é uma terça-feira, né? Que é o módulo 1. O módulo 2 é 15 dias depois. Nós vamos aprender anatomia neural, cura tecidual, as bandeiras e comunicação importante. Quem já vai ver esse meu vídeo, vai assistir esse meu vídeo de cura tecidual e de bandeiras, praticamente vai ver quase tudo, mas
tem mais coisas aí, ok? Anatomia neural é importante estar sabendo, estar com a lei de Hilton, a lei de Redd, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, tudo isso vamos aprender e vamos rever naturalmente. E a parte de comunicação que é importantíssima. O módulo 3 vai ser sobre raciocínio clínico e avaliação. Aqui é o ponto-chave, aqui um divisor de águas para todo mundo. É a grande falha nossa, né? Não saber avaliar corretamente. Vai ser no dia 11 de abril, também às 20 horas, tudo uma terça-feira. E o módulo 4, que é o tratamento, aí sim, vou passar todas as técnicas. Esse vídeo que vocês viram é um dos vídeos desse curso. Então, vocês têm praticamente técnicas da lombar, técnicas para passar ilíaca, técnica para a coxa femoral, as técnicas do joelho para liberação meniscal, para liberação patelar, para liberação, né, da extensão com mais detalhes, e tem as técnicas também para o pé, para o reto do pé, subtalar principalmente e tíbio fibular distal, que são as articulações importantíssimas que nós trabalhamos. Além disso, né, você terá uma apostila para cada módulo, da forma que vocês receberam esse e-book. Vocês vão receber também um certificado digital, né, e tem a chance, né, e vocês vão ter a aula gravada. Então, você tem à disposição da aula também no YouTube e está olhando essa aula por quanto tempo vocês quiserem, ad eterno. Então, vocês não vão perder nenhuma informação. E, além disso, também vou passar para o aluno, né, para o colega, toda uma informação também de artigo científico para cada módulo. Cada módulo vai receber os artigos referentes o que nós estaremos conversando. Então, ou seja, o curso está muito completo. Eu vejo a grande vantagem que é ao vivo, né, é ao vivo, e vocês vão estar conversando diretamente comigo e tirando as dúvidas naquele momento, ok? E entre um módulo e o outro, o nosso contato não termina. Qualquer dúvida que tenham, o colega tem sempre, né, a liberdade de estar sempre questionando e tirando dúvida comigo, ok? Eu vou postar lá para vocês um investimento para o pessoal que está fazendo o curso, aqui está fazendo essa live, vão ter um desconto de R$ 500, né? Vou dar um prazo para quem quiser fazer a inscrição até o dia 15 de janeiro, porque depois eu vou divulgar para todo o pessoal, o valor já com desconto de R$ 597. A forma de pagamento, aí entrar em contato comigo, que a gente conversa, maior liberdade para a gente estar vendo a melhor forma, né, de pagar, de fazer esse investimento com esse curso de joelho, 4 módulos, bem completo, que com certeza, pessoal, qualquer sintoma que for surgir no joelho, tenho certeza absoluta, vocês vão conseguir solucionar o problema do paciente de vocês, ok? Sim, vai ter um certificado digital, que é assim, então, para os inscritos, né, vai ter a apostila, né, em PDF, da forma que vocês receberam o e-book, mais o certificado digital também e artigos científicos, né, que eu estarei passando para vocês. Então, se não há nenhuma pergunta, pessoal, então a gente vai encerrar a nossa live. Então, agradeço a presença de todos e quem, quem estiver, né, a fazer esse investimento, só fazer contato comigo. Tá? Um grande abraço a todos e aproveite bastante a ideia dessa live. Um abração a todos.